Quem será assinalado nos últimos dias? Porventura, não será quem anunciará o Evangelho eterno aos povos, nações e línguas? O começo vem logo que acaba a geração prescrita na Bíblia. Conforme o relato, o anjo aparece do leste, dizendo que selará primeiro os servos de Deus, para depois a terra ser danificada. Apocalipse 7:2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar terra, mar e árvore. Esse evento virá quando acabar de selar os pregadores desse evangelho do reino. Os assinalados pelo anjo, amando do nosso Deus, cumprirão a sua missão antes de vir a danificação. Em visão, o apóstolo João viu o número dos assinalados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. A nação estranha terá esse privilégio porque os judeus recusaram Jesus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O inimigo ficou irado porque houve opção diferente daquilo que planificou. Ele odeia o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus, tanto que projetou algo parecido, porém falso. Assim concluiria o seu projeto devastador. Mateus 24:26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. O inimigo agiu no passado e os homens caíram na sua astúcia. Até agora, muitos têm dormido nesta ilusão. Se não possuem conhecimento, saiba, o belo templo que vês agora se desfará para sempre. Os demônios tentam fazer as pessoas acreditarem que seu arrebatamento é real. Marcos 13:21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Sabemos que Deus o permitirá trabalhar até seu limite, porque o Senhor, o sumo sacerdote Jesus, está controlando. A palavra que anunciamos, Evangelho eterno, é revelação de Deus. A fundação religiosa do imperador de Roma torceu os pergaminhos originais, colocando o homem no caminho que supostamente chegará a Deus. Esse trilho parece apertar por momentos, em outro tempo laceia. Tudo é uma fachada para obter a confiança dos homens. Outra vez verás quem serve a Deus ou não serve, porque a queda do religioso é questão de tempo. Agora, na chegada desse evangelho eterno, Satanás não só mostra arrebatamento falso, como também vai selar muitos para confrontar os santos na terra. O Deus verdadeiro sabia disso tudo, tanto que Miguel, o grande príncipe, foi escalado para vir à terra e lutar em favor dos grupos
dos filhos de Israel, ou filhos do teu povo, conforme o profeta Daniel revela. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos homens são controlados pelo mal para desviarem o povo da verdade. O desejo maligno é ensinar o caminho oposto da Escritura e colocar nele os homens. Isso já aconteceu quando surgiu a doutrina religiosa. No entanto, a profecia entregue por Deus no Éden está se cumprindo, onde diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a serpente e seu calcanhar seria atingido. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo aconteceu nas tribos dos filhos de Israel, após a igreja ser fundada por Constantino. Aqueles irmãos representavam o calcanhar do Senhor, assim como nós. Na fundação da igreja, sucedeu a chacina espiritual. O veneno da cobra transformou a terra no vale de ossos secos. Profeticamente, os irmãos não conseguiram reagir porque Jesus, o sumo sacerdote, disse: se eles fazem isso ao madeiro verde, o que será feito ao galho seco? Lucas 23:31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? A cobra feriu os santos que representavam o calcanhar do Senhor, porque ensinavam a nova aliança. O apóstolo Paulo os advertiu de que nunca deveriam abandonar a fé genuína, mesmo que um anjo ou eles mesmos ensinasse algo além do evangelho eterno. Tal ensino deveria ser considerado anátema. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Os irmãos observaram a palavra dita por Paulo, porém não acreditaram na sua essência. Por isso, é firmado duas sugestões a Pérgamo. A primeira: vocês estão onde habita Satanás. A segunda: se não vigiardes, virei até vocês e agirei com a espada que sai da minha boca. O próprio Jesus julgou aquele povo por estar despido da presença de Deus. Deus então, o Espírito Santo, o deixou. Depois da tragédia, foi erguido o quarto reinado, embora seja espiritual, chamou-se domínio religioso. Em 325 depois de Cristo, foi erguido esse reinado e a profecia afirmada por Daniel, capítulo 7, versículo 7, se cumpriu. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10
chifres. Quando Constantino assumiu o Império Romano, tudo estava se preparando para a figueira secar, assim como o Senhor havia profetizado. O que estamos cientes é que esse homem era forte, nele poderia cumprir a Escritura que a porta se fecharia. Houve uma promessa da parte do Senhor que a figueira brotaria nos últimos dias. Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Depois disto, passaria uma geração e tudo se cumpriria. Nesse período, veio o anjo com o evangelho eterno, estrangulado pelo imperador Constantino em 325. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Como todos sabem, para anunciá-lo precisaria ter pregadores que não se contaminaram com a falsa pregação. Para esse fim, o anjo está selando homens pários para essa missão. Quem são os selados que proclamarão esse evangelho do reino? A Bíblia afirma que João viu os servos sendo assinalados, e eram 144.000 comprados da terra. Aqueles eram virgens porque não se contaminaram com mulheres, e de sua boca nunca saiu engano. Quando a palavra afirma que não se contaminaram com mulheres, relata que nunca tiveram contato sexual fora do casamento, antes ou depois. Estes não cometeram fornicação, prostituição ou adultério. Isso não veda a opção de ter a própria esposa. Com ela se tornam uma só carne. Os assinalados para essa missão não se contaminarão com mulheres, ainda tendo esposa falecida.